Olá, sejam todos bem-vindos à temporada 2026 do Pod Cêutico. Hoje temos uma convidada maravilhosa e especial, doutora Joina Castro. Seja bem-vinda. Obrigada. Eu sou a professora Michele. Hoje vou conduzir esse momento aqui com vocês, junto com o Rafael. Olá, boa tarde. Então, Joina, eu vou falar aqui um pouquinho de você para os nossos convidados. Claro, algo muito reduzido, porque a gente sabe que a tua carreira aí é bem extensa, tá? Então, a Joina, ela é farmacêutica clínica, acupunturista, ozonioterapeuta. Ela é também uma pioneira em consultório farmacêutico autônomo, mestre em assistência farmacêutica. Ela é membro do Grupo Técnico de Acupuntura e Medicina Chinesa do CFF, membro da Comissão Estética e PICS e Tricologia do CRF, professora de graduação e pós-graduação. Ela é palestrante, mentora em PICS, especialista em gestão de consultório e farmácia clínica, especialista em gestão hospitalar, acupuntura e ozonioterapia, né? Muita coisa. Muita coisa. Quase uma Barbie Profissões, né? Sim. Barbie Profissões. E é claro, alguém assim com um currículo tão extenso acaba vindo várias dúvidas, né, na nossa mente. Bastante. E então, diante disso, a gente pensou num tema muito legal, né? Que é do balcão ao consultório, os desafios e as vitórias de deixar a farmácia comercial para abrir um consultório de acupuntura. Conta pra gente, Joina, como foi essa tua transição, essas transições, né? Bom, a minha transição, vou falar primeiramente assim, é um prazer falar disso na minha história. Eu gosto de contar a minha história. Eu acho que quando a gente conta a nossa história, a gente inspira a do outro. Faz o outro pensar. Às vezes a gente acha que é tudo impossível e não é, né? Mas, enfim, eu sou analista de sistemas, é a minha primeira formação. Então, até 2008, eu era uma analista de sistemas, né? Me formei em 2004, eu era uma analista de sistemas até lá. E aí tem toda uma história com a minha saúde que fez com que eu não continuasse na profissão. E essa história com a minha saúde também fez com que eu fosse para a farmácia. Em que sentido? Eu fui informatizar uma farmácia e fiquei lá como gerente. E como gerente já fiquei olhando aquilo e vendo que era uma profissão muito interessante, mas que no momento não me interessava, mas que tinha muitos detalhes ali que poderiam ser melhor abordados. Então, a gente estava ali no início ainda das resoluções dos antimicrobianos, nós não tínhamos ainda. As farmácias, elas não tinham ar-condicionado, não tinha obrigatoriedade, não tinha as portas de vidro. Era uma coisa assim, qualquer lugar tinha uma portinha vendendo medicamento e aquilo era uma farmácia. E assim eu fui para a farmácia de uma amiga ajudá-la. Estava doente, na verdade foi assim, foi uma ajuda mútua. Eu doente, querendo me mexer, porque estava o tempo todo em casa, e ela querendo alguém para ajudá-la. E eu fui, e nisso ela falou, vai ficando aqui, me ajuda, informatiza, né? Que meu papel era esse lá. E eu fui ficando e fui olhando aquilo e fui dizendo, gente, dá para fazer tanta coisa aqui, dá para melhorar tanto isso aqui. E fui lá de enxerida me meter no meio, me tornei sócia, depois abri 3 farmácias e fui dona de farmácia por muitos anos, mas não queria ser farmacêutica. Eu achava que o curso era muito difícil, que tinha muitos nomes complicados e que não era para mim. Então, eu não ia me meter. Mas aí, me encorajei no meio do caminho e falei, bom, vou voltar e vou estudar e vou cursar farmácia. Isso com 2 filhos pequenos e ainda estava doente. Então, eu cursei farmácia, foi bem desafiador, porque é um curso difícil, não é um curso fácil. Então, eu me desdobrei para estudar, estando ainda em tratamento, né? E cuidando dos meus filhos, da minha casa, fazendo tudo o que eu podia fazer para terminar o curso. E aí surge o meu amor pela farmácia, né? Como farmacêutica. E as coisas que eu enxergava, que eu via as potencialidades ali, eu comecei a botar em prática. Então, quando eu me formei, eu não tinha mais as minhas farmácias. Elas precisaram ser vendidas. Isso também faz parte de uma outra história, que eu precisei vender minha casa, meu carro, os meus bens materiais para ter a saúde que eu tenho hoje estar aqui. E quando eu fiz todas essas vendas, todas essas coisas que eu tirei, né, que eu usei para estar viva, para estar bem, eu falei, bom, eu vivi muita coisa durante esse período e eu vi a saúde de uma forma diferente. Meu tratamento ele foi fora do Brasil e de uma forma totalmente diferente, com muito mais acolhimento, com muito mais escuta, com muito mais cuidado.
E eu falei, isso aí que eu quero. Tá? Então, a gente nem tinha, nesse tempo, ideia de um consultório farmacêutico. Isso não existia. Não existia a ideia do cuidado que a gente fala hoje de farmácia clínica. Ninguém estava falando sobre isso. Mas, para abrir as farmácias, eu tinha que estudar muita resolução, né? E isso me fez fuçar as resoluções. E aí, eu descobri que nós tínhamos várias áreas de atuação. Na época, não eram as 140, eram bem menos. Eu vi que tinham várias áreas de atuação e vi a medicina chinesa e ela me chamou a atenção porque o olhar da medicina chinesa chegava muito perto de como eu fui cuidada. Não que eu tenha sido cuidada com a medicina chinesa lá fora, mas tinha um olhar muito mais integrativo, olhando o ser não só com medicamento, mas em todo o seu estilo de vida, né, da sua complexidade. E aí aquilo me chamou a atenção, eu falei, gente, é isso aí que eu quero fazer. Eu não quero mais abrir uma farmácia e fazer uma dispensação. Também não quero trabalhar nas grandes redes, nunca foi meu sonho, né? Ser funcionária de alguém, acho que eu sou uma empreendedora nata, porque eu nunca quis trabalhar para ninguém. E aí eu falei, não, gente, eu vou fazer isso, eu vou mergulhar no meu sonho, vou estudar e vou lá abrir o meu consultório. Então, Joina, fala mais um pouquinho pra gente, que eu percebo que na tua trajetória tu passa não só por essa questão do consultório farmacêutico, mas do consultório farmacêutico integrativo, porque são duas transições, né? Sim. É uma transição, essa questão do consultório farmacêutico que não existia no início, claro, e quando ele passou a existir, já veio assim um pouco junto a questão da integratividade, que é uma visão muito tua, né? Tu és pioneira. Sim. Então, como foi esse momento, como foi esse start, até mesmo para a profissão farmacêutica, já que eles ainda estavam e estão se adaptando Sim. com a questão do consultório e em ter essa visão integrativa, como foi isso para ti? Eu vi a resolução de medicina chinesa, de acupuntura. Eu dei uma lida nela e falei, gente, isso aqui dá para fazer. Isso aqui a gente ainda não falava em prática integrativa nesse tempo. A gente tinha uma resolução de acupuntura, ponto. Uma resolução de fitoterapia, ponto. Né? E eu pensei, isso aqui eu consigo levar para dentro de um consultório que não existe ainda, que não existe uma resolução, mas que a gente já começava a falar na farmácia clínica. E aí, quando você começa a ver o movimento das resoluções, você percebe qual é o próximo movimento. Então, estudando, eu percebi o seguinte, que dali, com todas aquelas resoluções, só tinha uma saída. A gente tem um consultório. Porque a farmácia clínica, ela não ia ser bem feita no balcão. Ela pode ser feita? Ela pode, mas ela é bem feita? Não. Porque lá na resolução fala para a gente fazer um atendimento num local reservado. Então, isso nas farmácias comunitárias, é muito difícil. Entende? E aí eu comecei a ver, bom, se isso aqui vai começar... Eu ainda estava na faculdade, gente. Por isso aqui vai começar, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pós. E aí foi quando eu fui fazer a pós de farmácia clínica e consultório farmacêutico. Falei, vamos começar por aí, entender o que é a farmácia clínica. Eu fiz gestão hospitalar também, porque eu queria entender a farmácia clínica que ela vem da hospitalar, né? Quando eu juntei tudo isso, eu falei, bom, agora o que a gente faz com isso? Um consultório. Liga para o conselho, liga para a vigilância sanitária e se informa. Como é que faz um consultório que não tem uma resolução? E aí eles falaram, você segue o modelo de um consultório existente. O que nós temos hoje é um modelo médico. Só que você, claro, não vai precisar fazer tudo aquilo, você vai olhar qual é a sua expertise. Eu falei, eu quero fazer um consultório de práticas integrativas, né? Eu quero colocar a medicina chinesa, eu quero colocar a cromoterapia, eu quero esse olhar integrativo. Não quero só a farmácia clínica, mas eu quero tudo isso junto. Isso é possível? Sim, é possível, mas não existe uma resolução. Então, vamos fazer. Como eu abri farmácias, eu sabia como abrir uma empresa, como abrir uma farmácia. Abrir um consultório não é muito diferente. Então, eu fui até o conselho, dei entrada, como a gente dá entrada para abrir uma farmácia normal, só que eu estava abrindo um consultório. Eu fiquei lá, gente, eu acho que umas 2 horas ou mais. Eu lembro que... Vocês já foram no antigo conselho, né? Que tinha o mezanino ali. E eu tava naquela portinha de vidro, olhava lá pra cima, eu vi o pessoal passando com o meu papel pra um lado e pro outro, e eu olhando aqui. O povo ia, voltava, gente, o que estão fazendo? Alguma besteira eu inventei.
Isso não existe. Vão falar, querida, volte, vá fazer outra coisa. E eu fiquei olhando aquilo. E aí, no final, eles voltaram e me deram parabéns, né? Olha, você é o primeiro consultório farmacêutico autônomo. Por que autônomo? Porque não estava vinculado a uma farmácia, nem um outro lugar, né? Com práticas integrativas, que era a minha proposta. Tanto que a pergunta depois foi, e a senhora vai trabalhar onde? Que horas a senhora vai estar? 1 hora lá? Eu falei, não, é só lá mesmo. É só lá mesmo. Não é outro lugar. Eu quero estar lá. É lá que eu quero estar. E isso fez o quê? Todo esse movimento, gente, assim, era dias e dias estudando, olhando se isso era possível, né? Se isso era legal, né? Se eu podia realmente fazer esse movimento, eu vi que era, por conta da farmácia clínica. E a ideia era trazer esses pacientes por conta da farmácia clínica. Eles vão porque eles têm uma queixa geralmente medicamentosa. Mas aí eu consigo agregá-los dentro das práticas integrativas. E eles começaram a observar que isso era possível, né? E que eles deram cuidados até melhor, vou dizer assim, não vou subestimar o medicamento. Mas eles criavam ali uma consciência que só com medicamento eles não criavam. Então, foi esse momento todo. Antes disso, quando eu formei, eu já tinha dito aos 4 ventos que eu não iria para a farmácia comunitária de nenhum jeito, nem se eu fosse amarrada. Claro que eu fui, né? Eu fui trabalhar dentro da farmácia comunitária, trabalhei no SUS também. E aí, lá, meu coraçãozinho não batia. Ele trabalhava apertado, ele trabalhava... Eu não sou de reclamar, de ir reclamando, mas também não ia feliz. Até um dia que eu reparei que eu deveria ir feliz, mas eu deveria ter um plano. Então, quanto tempo eu tinha que me demorar em cada lugar para ter o que eu queria, para fazer o que eu queria. Então, eu passei a ir trabalhar mais feliz, pensando em juntar o dinheiro para ter o que eu queria. E aí, meu trabalho era sempre bom. Ninguém ia reclamar. Eu estava lá feliz, contente, fazendo. Só que na hora, por exemplo, de indicar algo ou fazer ali uma orientação de uma vitamina que não fazia sentido, mas o varejo farmacêutico tem isso é real, né? Existem metas, é um varejo, apesar de ser um estabelecimento de saúde, é varejo. Então, aquilo me apertava. Você tem uma meta de 40, você tem uma meta de 80 vitaminas, e eu ficava assim, Deus, e se fosse minha mãe aqui comprando essas vitaminas, que eu tô batendo meta, né? É o varejo, gente, é real. O mundo capitalista é isso, é assim que funciona. A gente não pode mentir, não pode dizer que isso não acontece, isso é real. Mas tem gente que faz isso muito bem, né? Tem gente que faz uma venda ali, faz uma dispensação de um medicamento e vê a necessidade e coloca, mas não são todos. E isso é triste. O que dá para perceber na tua fala e que também, particularmente, eu acho muito claro. Existem 2 tipos de farmacêuticos que vão atender em consultório. Nem estou falando de todos os outros, mas 2. Aquele consultório que ele é vinculado a uma farmácia, ele é completamente diferente de um consultório de um farmacêutico que vai trabalhar com Pix. Totalmente. Que realmente é a tua praia, digamos assim, né? É aquilo que tu atua da melhor forma, de forma livre. Até porque tu tá cuidando muito mais do paciente, sem preocupação com metas. A tua meta é a saúde. A tua grande meta de consultório particular é a saúde. E talvez por isso tenha tido todo esse conflito. É claro que o consultório farmacêutico, que ele é vinculado a uma farmácia, ele tem ali também os seus benefícios. São serviços farmacêuticos diferentes. São serviços farmacêuticos diferentes. Então, exatamente nesse ponto que eu queria chegar. Eu queria que tu respondesse pra gente hoje. A gente ouve muito isso. Eu já ouvi. Joina, o que eu vou fazer no consultório farmacêutico? O que eu vou encontrar no teu consultório? Porque eu não sei. Por que eu não vou procurar um médico? Por que eu vou te procurar? Na verdade, quem vem pra mim já tem um médico. Quem vem pra mim já tem um médico, mas não tem uma solução. Aí que tá a diferença. Por exemplo, tu é um paciente com hipertensão. Quanto tempo você tá tomando esse medicamento e continua só aumentando a dose e acompanhando as reações que esse medicamento causa? O meu paciente, ele não quer continuar tomando, ele quer reduzir dose. Ele quer mudar o estilo de vida. Ele quer ter um olhar melhor sobre as emoções, né? E quando a gente pensa em emoção, a gente ainda é muito limitado, a gente pensa só no psicólogo. Mas não é bem assim, né? Nossas emoções, elas são resposta do nosso estilo de vida, da nossa forma de ver a vida. E isso também é treinável.
A forma como a gente respira, o horário que a gente dorme, o que a gente come, o horário que a gente come. Então, todos esses pontos são coisas que você não vai ser trabalhado num consultório médico. E Lá, não. relacionada a essas emoções, quem lhe acompanha nas redes sociais sabe que o público que você trabalha é um público voltado às mulheres, é um público voltado a mulheres 40 a mais. E a gente costuma dizer na área da farmácia que todo medicamento é um remédio, mas nem todo remédio é um medicamento. Então, voltado a você, Joana, você se considera atualmente um remédio para suas pacientes? Devido a isso que um remédio pode ser um carinho, pode ser um cuidado, uma atenção. Como você se considera, se vê para essas suas pacientes? Que coisa linda, eu nunca tinha pensado nisso, né? Eu ser um remédio para alguém, isso é profundo. Eu sempre falo assim, os meus pacientes, eles precisam ser conscientes. Eu nunca ofereço, sabe aquele serviço que você fica, olha, eu faço isso, vem pra mim que eu vou... Eu nunca ofereço. Sabe por quê? Porque as pessoas, elas precisam querer. Tem uma frase que diz assim, parte da vontade, a cura, ela parte da vontade, do desejo de querer ser curado. Então, você faz um movimento quando você se sente pronto. Então, você fala, poxa, é o momento que eu preciso me priorizar, eu preciso cuidar de mim, eu preciso ser mais calma. Por quê? Porque ser calma é legal? Eu vou ser passivo? Não. Mas será que eu não estou agitada demais? Será que eu não estou tendo uma vida onde eu não consigo me observar? E isso está gerando as doenças? A minha compulsão em comer, a minha falta de ânimo de fazer um exercício, minha dificuldade em outras relações da minha vida, enfim, em outras áreas da minha vida. Mas quem é que vai ter essa vontade, esse insight de quero mudar? É a Joina? Não. É você. Então, você diz assim, chegou o meu momento, eu quero mudar e existe alguém que faz isso. Então, é uma coisa que eu sempre falo, gente, o farmacêutico, ele tem que aprender a se apresentar. Se apresentar não é vender. Se apresentar é você saber que existe alguém. Que alguém, que se você precisar, existe aquele alguém para fazer aquilo. E aí eu usei as redes sociais para isso. Então, as redes sociais, movimentar as redes sociais, mostrar o que eu estou fazendo, como eu estou fazendo, aonde eu estou fazendo. Que quanto mais você mostra, mais as pessoas sabem que você existe. E agora elas têm uma opção de lhe escolher. E gera aquela confiança do paciente, sim, né, quando você trabalha. Por exemplo, como você falou aí, você trabalha com as mulheres 40 a mais, eu botei lá 40 a mais e ele leu. Tá entendendo? Então, você só sabe disso porque eu estou incessantemente falando sobre isso. Eu estou vendendo sem vender o meu trabalho. Mas quando você se identificar comigo, você vai querer o meu trabalho. E eu estou falando lá de 40 a mais mulheres, mas eu tenho pacientes homens. E tem um público jovem que está longe dos 40 a mais, né? Porque, na realidade, embora esteja pré-direcionado, digamos assim, a um público, sim, mas é saúde. É saúde. Saúde é para a vida toda, é a todo momento. Então, cabe a todos, sim, né? Isso é muito legal. Então, não há essa preocupação, entendeu? Da venda pela venda, né? De você falar, olha, tô aqui, gente, venham, eu vou ajudar, eu vou curar. Não vou fazer nada disso. Até porque o meu trabalho ele é muito mais de conscientização. É um movimento que acontece 50% meu, eu preciso te ensinar a fazer, mas quem vai fazer é você. Então, é um caminho junto, né? Não é um caminho... Você não caminha sozinho. E qual é a tua maior dificuldade nesse caminho? Qual é aquela pedra no teu sapato? É muito mais o paciente que não te acompanha ou ela, de repente, é uma barreira muito mais legal mesmo? Tem profissionais que ficam ali te pressionando, porque a gente sabe que muitas vezes acontece assim, não vai. Mas você vai consultar com farmacêutico. Tem algo, tu sente essa... Ou tu não sente? Não é uma realidade para ti? Não é uma realidade para mim. Pelo contrário, eu acho que como eu sou uma pessoa que eu falo com várias pessoas de outras áreas, e é uma coisa que a gente tem que ter também. Ter amigos em todas as áreas. E a gente perceber quais são as nossas limitações. Sim. Então, até onde a gente pode ir, nem tudo a gente vai resolver. Então, quem são os amigos que podem resolver? Porque, assim, se você começa a indicar pessoas também começam a indicar para você. Sim. Se você começa a dizer, colega, eu não sei fazer isso, você me ajuda? Ele também tem dificuldade, ele vai pedir ajuda para você. E aí, ambos vão crescer. Então, eu nunca tive problema com ninguém.
nem com o médico, nem com o enfermeiro, com o biomédico, com ninguém, nunca. Nunca. Então, tu sempre teve facilidade no sentido, há uma situação que não é comum para os outros farmacêuticos, para ti já é um pouco mais. Sim. Mas você, por exemplo, solicitar exames laboratoriais, e aí esse paciente que de repente vai lá num laboratório, aí o profissional lá chega e olha, não, mas quem solicitou foi uma farmacêutica. Nunca aconteceu do paciente voltar contigo e dizer, olha, não quiseram aceitar, ou acharam eles estranho. aceitam, mas eles cobram, né? Cobram. Eles cobram. Só que assim, quando a gente começa a se posicionar, a gente, falando de marketing, né? Um pouquinho de marketing. O povo do marketing que me perdoe, mas enfim. Mas a gente tem que ser muito tecnicista, saber o que a gente faz, mas a gente tem que aprender as outras áreas também. Sim. Então, assim, quando eu comecei a me posicionar, o meu público é um público que não é do plano de saúde. Sim. É o público que paga, certo? Então, o público que paga, ele não reclama. Ele sabe que ele precisa pagar. Sim. Então, quando você dá ali, olha, vou colocar aqui para você que você precisa fazer esse e esse exame. Eles vão lá e fazem o exame deles e trazem com tranquilidade. Por quê? Porque eles sabem que eles precisam pagar. É uma consulta particular. O público do plano de saúde é um público que vai falar. Entendeu? Sim. Porque ele vai dizer, poxa, meu plano não cobre, vai reclamar. Isso, gente, é posicionamento mesmo. Quando a gente começa a se posicionar, a gente tem que saber para quem a gente está falando. Né? No marketing a gente aprende isso. Para quem a gente está falando, para quem a gente está se posicionando, para que a gente possa atrair quem a gente quer. Não é para todos. Não é para todos. Porque se você falar para todos, você não vai falar para ninguém. É complicado. As pessoas chegam, mas eu achava que era isso, eu achava que é aquilo. Então, você tem que ter uma fala direta para que você possa trazer pessoas que realmente se integram àquela fala, querem aquilo de verdade, estão dispostos a pagar por aquilo. Sim. Tá? Então, eu não estou conseguindo isso no que eu estou fazendo, agora eu quero pagar para ter isso. Então, dificilmente eu tenho problema com isso. E assim, acho interessante também a gente pontuar algo muito legal. Quando a gente pensa em consultório, tem algumas rotinas que farmacêutico não está acostumado, mas que eu queria ouvir de ti como foi a transição de orientar para prescrever e pedir e solicitar formalmente exames e encaminhamento, né? O que eu estou falando é realmente você escrever. Quando foi que a Joina passou a ser a doutora Joina, que não diz mais... tome um paracetamol, por exemplo, mas começou a prescrever e assinar e carimbar e depois solicitar um exame e encaminhar formalmente. Como foi essa transição? No dia que eu sentei lá. No dia que eu sentei. Porque assim, eu fiz a pós, né? De farmácia clínica e consultório farmacêutico. E aí a gente aprende um monte de coisa. Mas quando é que você faz? Quando vai ser aplicado na prática, né? Quando Realmente. é na prática. Então, assim... eu comecei a fazer, falei, eu preciso prescrever. Então, muitas das minhas prescrições, elas não rodam ali no medicamento mais alopático, né? Então, eu comecei com as prescrições não medicamentosas, prescrições e orientações de estilo de vida, de mudanças, e aí eu tinha que estudar para saber o que eu ia orientar, o que eu ia colocar lá. Não dá para fazer um papel, deixar impresso e entregar, porque cada pessoa é uma pessoa. Então, cada um me desafiava a estudar um pouquinho mais. E aí, eu tinha que estudar um pouquinho também, porque, às vezes, aquela mudança ali exigia um medicamento. Então, em que horas eu vou ajustar aquele medicamento? Tinha alguns pacientes, até teve um caso engraçado, uma paciente que ela levou uma bolsinha. E ela era nova, 20 anos no tempo, assim, ela trouxe a bolsinha, abriu... ela saiu colocando os medicamentos em cima da mesa e falou, olha aí, doutora, maravilhosa. Esse aqui para dor de cabeça, esse para o estômago. Esse... Aí eu fiquei olhando e ela, a senhora tá orgulhosa? Eu falei, não. Eu sou uma farmacêutica que eu quero que você tenha saúde. Eu não quero que você fique colecionando medicamento, não. Quem gosta é o dono da indústria farmacêutica. Eu não gosto, não. Eu sou farmacêutica. É outra carreira. Eu já abandonei. Aí, não, é porque o dono da indústria farmacêutica, os donos de laboratórios, eles devem gostar, porque você está consumindo. Mas eu não sou a dona, não. Eu sou só a farmacêutica. Eu quero que você tenha saúde, é isso. E aí eu fui explicar, porque as pessoas, elas condicionam o termo saúde. Eu estou cuidando da minha saúde. Aí, o que você está fazendo para cuidar da sua saúde? Eu tomo o meu medicamento certinho.
Isso é saúde para a maioria das pessoas. E isso não é saúde, né? Saúde é um termo bem mais amplo, que envolve tanto a nossa parte mental, física, né? É um termo, o bem-estar na coletividade, enfim, é um termo bem mais amplo. Então, assim, nós ainda temos essa percepção que doença é a gente, ou saúde, perdão, saúde é a gente estar tomando alguma coisa. Eu estou cuidando da minha saúde. Mas eu como mal, eu durmo mal, eu tô estressado, mas como eu tomo meu medicamento, eu tô cuidando da minha saúde. Na verdade, as pessoas se habituam a cuidar da doença, né? Sempre. Da saúde, Sempre, não. é cultural. É cultural. E eu acho que esse é o foco também que tu tenta repassar Sim. pros teus seguidores, né, que tu conhece, que não é só um medicamento que vai trazer a tua saúde, é o cuidado, o seu cuidado de bem-estar, de você fazer exercícios físicos, ter uma boa alimentação. Esse é o cuidado E até integral. o caso que atualmente a doutora Joana não é só farmacêutica, a gente sabe que ela também tá com uma formação já oficial como nutricionista. Sim. Então ela tem essa junção da farmácia e a nutrição para fazer esse acompanhamento em si com os pacientes dela. E foi assim que a nutrição chegou. Porque quando eu ia fazer a prescrição não medicamentosa, eu percebia que eu tinha que mexer no estilo de vida. E o que a gente precisa para viver além do oxigênio, da água, né? Precisa da comida. E muitas das doenças, se vocês pararem agora para pensar, vocês vão ver que muitas das doenças, elas decorrem da nossa alimentação. Ou de uma alimentação excessiva, ou da ausência de uma alimentação mais nutritiva. Porque a gente esquece, mas é um emaranhado de célula que faz a gente estar aqui. Sim. Né? Que precisa de um monte de coisinha que a gente não dá para essa célula. Então, a gente vai tendo as doenças. Podem testar todas. Pensem aí que vocês vão ver. Gente, faz sentido. E aí eu falei, bom, eu não dá para a pessoa sair daqui com uma orientação de beba água, né? É tão vazio beber água. E tem gente que fica assim, tá, eu vou beber essa água como? De que jeito? Tem gente que espera o final do dia para bater 4 litros só de uma vez. Né? Orientação é tudo, gente. Educação e saúde, o povo não sabe o que a gente sabe. Então, eu percebi que aquelas orientações, elas eram muito simplórias e as pessoas, elas iam para casa e às vezes elas não conseguiam. O que para mim é fácil, para o outro não é. Então, eu fui vendo, eu preciso dar essa orientação com mais base. Ela não pode ser generalista, porque as pessoas são diferentes. Então, a tua limitação com a água, por exemplo, vamos dizer que a Michelle tem uma limitação com gosto. A água não tem gosto, mas tem gente que fala, e tem um gosto, né? Uhum. Não consigo, enfim. Então, eu tenho que dar mecanismos para ela poder tomar essa água direito. O teu problema não. O teu problema é que tu passa o dia na rua e aí não dá tempo, né? Nem lembra. Talvez só uma garrafinha resolva teu problema. Então, eu fui vendo que pessoas diferentes com o mesmo problema precisavam de resoluções diferentes também. Então, a alimentação não é uma questão de, olha, coma mais frutas e legumes. E aí, e aquela compulsão, e a ansiedade que envolve isso. E eu falei, gente, a saúde ela é muito complexa e ela é integral. A gente tem que olhar todos esses lados. Não adianta ser só o medicamento. Medicamento, eu falo lá no consultório, todo mundo já sabe. Eu falo, gente, medicamento é uma muleta muito boa quando a gente não tem como fazer. Existe um tempo que se a gente não cuidou, ou se a gente está num estado muito avançado, que é só um medicamento. Então, graças a Deus, por isso. Não é? É uma boa ferramenta, mas tem que ser usada no momento correto. Mas ela né? não pode ser algo que eu vou usar o tempo todo para justificar a ausência da minha saúde. Sim. Né? Eu preciso ter outras mudanças. Então, eu trago meu paciente para esse pensamento. É o pensamento que eu quero que ele se torne responsável pela própria saúde. Ele precisa ser ensinado. Então, ele vai sendo ensinado, além das práticas, que são técnicas, né? As práticas integrativas são técnicas, existe toda uma condução também de autorresponsabilidade, de autoconhecimento, que te permite começar a mudar a tua vida. E aí, os resultados vão vindo. Se você consegue, por exemplo, te alimentar melhor, dormir melhor, fazer o que a gente chama de básico melhor, que a base é a vida. A base é a vida. Então, se você consegue fazer isso, aquela hipertensão que era causada, por exemplo, pelo teu, sei lá, ser uma pessoa muito brava, né? Fica irritada com tudo. E aí, de repente, você começa a controlar aquilo, a tua hipertensão também começa a reduzir. O teu médico vai reduzir o teu medicamento. Não sou eu. Não vou tirar nada, não vou mudar nada. Mas como eu mudei a tua forma de viver, você começa a ter uma saúde diferente.
Então, a proposta é essa, que o paciente ele esteja envolvido dessa forma. Não vou tirar nada, não vou mudar nada, no sentido de não use mais isso, não faça mais isso, mas a consciência e feito por etapas, com técnica, porque não é tire isso, não faça isso, que também não é assim que funciona. E aí veio a nutrição. Eu falei, eu preciso fazer isso com mais base, com mais uma expertise, né? Não é só falar no vento. E aí eu falei, Jesus, não acredito que eu vou de novo fazer uma graduação, porque é a terceira, né? Tô colecionando becas. Aí eu falei, não acredito que eu vou fazer de novo isso. E eu ainda fiquei relutando. Eu falei, não, gente, não vou não. Já pensou de novo numa graduação, fazendo prova, estudando e mais. Eu resolvi fazer nutrição fazendo mestrado, né? Então, eram 2 mundos distintos, porque a graduação ela tem todo um clima que é diferente do clima de mestrado, as obrigações, enfim, tudo. E aí, eu estava convivendo nos 2 mundos. E foi muito bom. E atendendo. E fazendo tudo. Fazendo tudo. E cuidando dos filhos, cuidando da casa, do marido, da mãe, do cachorro e da vida. Porque a vida, ela segue, né? A gente não começa a fazer um curso e tudo para. É então, movimento, tá tudo né? fluindo, é movimento. Isso é viver. E voltando agora um pouco, como você citou seu mestrado, na parte da docência, Joina, como você se sente repassando toda essa sua experiência durante todos esses anos para formar esses novos profissionais da área farmacêutica? Ai, gente, eu sou um negócio... Eu sempre falei que eu não queria ser professora, né? Eu falava isso. A todo lugar, eu falava, gente, eu não quero ser professora. Ai, não. Aí eu comecei a palestrar e a dar os cursos. Aí lá eu estava ensinando. Lá eu estava falando. Aí eu ia dar o curso, lá eu estava ensinando. Hoje, eu me sinto, assim, feliz. E a parte que eu fico mais feliz é quando eu vejo que o que eu estou explicando, o aluno está compreendendo, mas ele está praticando. Quando o aluno vem e fala assim, professora, sei lá, gente, a coisa mais boba é coisa de professor mesmo, mas professora, eu consegui publicar no congresso. Eu vou pro congresso. Professora, eu entrei no mestrado. Professora, eu comecei uma pós. Gente, parece assim que tudo que eu fiz valeu a pena. Eu não sei se todos os professores são assim, mas eu fico... Parece que é tudo meu filhinho, sabe? Eu fico orgulhosa daquilo. Fico orgulhosa de verdade. E aí eu continuo dizendo as 4 ventos, mas eu não quero ser professora. Mas, enfim... Mas continuo fazendo. O né? tempo Porque todo. no consultório tu tens que ensinar ali, só vai mudar a técnica, né? O que vai ser ensinado, mas acaba sendo sempre professor. Sempre professor. Tá sempre... E eu tô sempre aberta a aprender também, porque eu falo que eu aprendo com eles. Eu aprendo. Esse que é o legal, é a troca. Porque a gente não sabe tudo, né? Ontem eu falava isso pro meu marido. Foi o tempo que o professor era aquela pessoa que sabe tudo e o aluno era aquele que só ficava balançando a cabeça que, né, tá certo. Hoje as pessoas, elas têm meios de estudar. Então, quando a gente fala alguma coisa, a pessoa... Eu li isso. Eu sei disso. Você sabe disso? Então, se torna uma troca. E eu acho que essa é a parte mais gostosa da docência, é a troca. Quando você encontra esse aluno que troca. É verdade. É bom. Então, Joina, se tu pudesse voltar no tempo. Voltou. Eita, vou até beber uma água. Só um minuto. Por que eu tô falando desse momento? Porque, assim, tu tá nessa... Mais um momento de transição. Não é bem uma transição, mas um passo a mais. Agora é a Farmanutri. Aí teve gente que ficou desesperada. Meu Deus, ela abandonou agora a farmácia. Ela veio, fez a revolução, criou o consultório, agora, né? Agora soltou tudo. Soltou tudo, ela largou a mão de todos. Se sentiram abandonados. Não, queridos, a Joina não abandonou ninguém. Ela é a Farmanutri. Não. Mas, na tua trajetória, tem alguma coisa que tu mudaria? Ai, tem. Tem. Não que eu me arrependa, mas eu acho que o tempo, ele faz a gente olhar as coisas de uma outra forma, com mais tranquilidade. Por sinal, tenho postado muito isso, que eu ando mais tranquila, sabe? E eu teria feito coisas com mais tranquilidade. Teve coisas que eu fiz correndo, me atropelando, passando por cima do meu tempo. Assim, todas as coisas são escadas, né? E são fases. Talvez eu não estivesse conversando com vocês se algumas eu não tivesse feito, se eu não tivesse, né? Eu não digo que eu me arrependo. Ah, eu me arrependo. Não. Até porque não foram coisas que me prejudicaram ou prejudicaram alguém, não. Mas faltou um descanso, faltou alguma coisa, né? Que hoje eu vejo que também é importante para mim. Então, se eu pudesse voltar lá atrás, talvez eu não mudasse nada.
Porque eu sei o que aconteceria no final. Sim. Eu não mudaria. Mas se eu tivesse um pouco mais de tranquilidade em algumas coisas, naquele tempo, lá quando eu comecei a fazer, lá quando eu abri a farmácia, a primeira vez, e eu tô falando de lá, não tô nem falando aqui, viu? Sim. Tô falando lá no dia que eu abri a primeira farmácia. Eu teria feito algumas coisas de outras formas. Talvez até melhor. Entendeu? Se eu pudesse ir com o que eu sei pra trás. Sim. Agora, olhando de lá e vendo o futuro, vou fazer do mesmo jeito que eu vou chegar bem ali. Entendeu? Então, não dá pra se arrepender. Tu foste a tua primeira paciente? Fui. Eu sou a minha paciente. E continuo sendo. E tu dá trabalho? Sendo. Não. Não. Eu não dou. Só que eu sou uma paciente consciente. Aí, às vezes, eu tenho que falar assim, calma, Joina. Relaxa. Não precisa ser assim também. Eu já sou uma paciente muito consciente. Então, eu quero fazer certinho, sabe? Eu quero seguir. E, às vezes, eu falo, gente, não precisa ser assim. Deixa eu respirar, igual que eu mando o pessoal respirar no consultório, né? A gente respira, vamos respirar junto. Aí, eu respiro também. Eu tô aprendendo a fazer isso comigo. Porque quando a gente quer cuidar do outro, a gente se volta pro outro de uma forma, e eu gosto do cuidado de verdade. Né? Eu falo que até de graça eu faço, e já fiz muito de graça. Só pelo simples fato de ver o outro bem. Simples fato de ver o outro bem me deixa muito bem. Muito bem. Não tem dinheiro que pague. Não tem. Não tem. Claro que quando paga eu fico mais feliz também, tá, gente? Não vamos abrir uma filantropia. Mas eu gosto muito do que eu faço. Então, tem horas que eu tenho que dizer assim, e isso eu já agradeço ao meu marido, que ele fala assim, tá bom, tá bom. Ele é o teu freio de mão. Ele é o meu freio, ele é meu equilíbrio. Ele fala, amor, tá bom, já deu, acho que você já contribuiu, né? Deixa o outro ir aí também, né? Calma. E faz comigo também. Será que não tá na hora de você também parar? Dar uma olhada pra você? E eu falo pra ele que a pior coisa quando a gente ensina pro outro é a gente olhar pra gente e ver que a gente não faz. É um sentimento de farsa. Então, eu não posso te pedir pra fazer coisas que eu não consigo fazer ou que eu ainda não testei, que eu ainda não validei em mim. Então, eu olho e falo assim, gente, isso aqui é uma grande farsa, porque eu tô exigindo algo que você não vai conseguir fazer. Nem eu consigo, não é? Então, eu valido muitas coisas em mim. Tanto que eu falo para meus pacientes, eu sei isso aqui, o quanto é difícil. Então, tenta isso aqui, tenta dessa maneira, enfim, para que isso seja possível. Porque eu vou validando, eu vou testando em mim também. E, assim, doutora, para quem pensa em abrir seu próprio consultório futuramente, qual é o conselho que você daria para essa pessoa que pensa em empreender também? Para empreender? Bom, empreender na sua vontade. E nem impulsividade. Né? Eu já recebi pessoas que foram no consultório e falaram assim, tem que ter uma mesa, uma cadeira, um ar-condicionado, uma sala. Isso eu consigo montar. Ok. Abriu e fechou. Por quê? Porque não é sobre isso, né? Cuidar de pessoas exige que a gente esteja constantemente estudando. Constantemente. Que é algo que a minha vida se resume a estudar. Eu amo estudar, gosto de estudar de verdade. Então, a gente tem que estar aberto a aprender o tempo inteiro. Isso é uma parte do empreendimento, né? Do empreender. Não é só ter um lugar físico. Fazer network com outras pessoas para que você possa aprender com essas pessoas. Eu acho muito importante. Tem a parte burocrática, isso eu nem vou falar, né? Tem um contador, enfim, isso eu nem vou falar. Mas estudar. É estudar. E os teus primeiros pacientes, eles devem ser, como os meus também foram, pessoas que estão próximas a mim. Então, no início, você atende muitas pessoas que são próximas, às vezes uma mãe, um irmão, né? E você tem que ter a humildade de aprender com essas pessoas. Porque elas vão te trazer queixas e você vai ver se você está acertando, se você está errando. Mas você tem que continuar estudando. Né? Vão ser as primeiras pessoas. Você também precisa ser um paciente. Você também precisa estar sendo cuidado por você. E aí, depois, você vai começar a transformar isso em valores. Num primeiro momento, a gente tem muito mais entrega, né? Eu falo lá no início, quando eu comecei no consultório, meu primeiro consultório,
que não era o consultório farmacêutico, foi uma parceria com uma amiga, foi um consultório de acupuntura. Nesse consultório, o meu valor de consulta era um valor quase simbólico, eu pagava o Uber para eu chegar lá. Eu voltava para casa sem o dinheiro, porque eu não sabia precificar, e eu achava que o que eu entregava era tão pouquinho que eu não dava para pedir muito, muito, muito. E aí, quando os pacientes foram me dando feedback, né, o retorno, eles falavam, se a senhora cobrasse mais tanto, eu pagaria. Eu falei, olha, vou botar mais tanto. E comecei a botar mais tanto. E ele, se a senhora cobrasse mais tanto, opa. E assim os valores foram mudando. Claro, isso levou um bom tempo, né? Até eu chegar no valor que eu tenho hoje. Hoje, o paciente vai e ele não fica negociando. Ele já entende que aquilo é o que ele quer e já sabe o que eu posso entregar para ele. Então, quer empreender? Estuda, 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 estuda. Não sejam farmacêuticos tecnicistas, aquele farmacêutico que só estuda a sua própria área. Aprendam sobre marketing, aprendam sobre comunicação, aprendam sobre oratória, aprendam sobre socialização. Estejam abertos a se relacionar com pessoas, a conviver com pessoas que são totalmente diferentes de vocês, porque o paciente ele não vai ser igual a você, né? Exercitar a tolerância, a empatia, tudo isso. Isso é empreender. Junta tudo isso, sai um consultório. E ter aquela autoaceitação também de saber que eu não sei de tudo, mas as pessoas ao meu redor eu vou aprender com elas também. Claro. Eu vou saber entender, eu acho que isso é importante. Pedir ajuda, né? Sim, exatamente. Pedir ajuda. Sabe onde eu aprendi a pedir ajuda? No meu tratamento. Eu sempre fui muito autossuficiente. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre resolvi meus B.O.s. Eu trabalhei desde cedo. Então, com 17 anos eu já trabalhava. Faculdade, eu estudei pagando a faculdade e trabalhando. Então, assim, eu sempre resolvia minhas coisas. Eu sempre estava ali à frente. Eu nunca fui de recuar. Mas quando eu adoeci, eu precisava que prendesse meu cabelo, me dessem banho, botassem a comida na minha boca. E eu tinha que falar, eu estou com sede, quero água. Me coloca ali para eu ficar no sol, me tira do sol. Me coloca deitada na cama, me tira da cama. Então, eu falo que foi um exercício bom. Hoje eu tenho uma facilidade imensa de pedir é comigo mesmo, não fica muito perto que eu peço. Então, é um exercício. E eu falo que isso não é ser humilde, né? Isso é realmente você ser humano. Você reconhecer que você não é autossuficiente. Você precisa das pessoas, de todas as pessoas. A gente precisa. Então, empreender é isso. Eu não estou conseguindo, eu vou ficar ali batendo cabeça. Não, vou perguntar para quem sabe. Como é que você fez isso? De que jeito você fez? Me ajuda. Agora, claro, pessoas e pessoas, né? Pedir ajuda para as pessoas certas. Sim. Teve algum paciente que tu atendeu e, de repente, tu nutria, assim, muita admiração por ele? E daí, quando tu foi atender, tu tremeu na base, mas a partir daquele atendimento, aquilo te validou como profissional, de repente, ou algum paciente que de repente tu nem admirava, mas que a partir daquele atendimento tu disse, nossa, eu consigo fazer isso, realmente tá dando certo. Sei lá, acho que lá no início, quando eu achava que talvez eles não conseguissem fazer, ou que eles não iam acompanhar, e me dava assim, às vezes eu ia dormir, será que eu botei isso no lugar certo? Será que fez sentido mesmo? Parece que quando a gente trabalha na comunitária, na farmácia comunitária, será que eu dispensei isso certo? Não fica? Fica. Né? Quem já teve lá sabe. A gente fica, será que eu dispensei isso certo? A gente vai dormir meio pensativo. E era assim, será que eu coloquei essa agulha certa? Será que deu um efeito legal? Será que a pessoa melhorou realmente? Será que ela seguindo o que eu falei, ela tá? E aí é para isso que tem um acompanhamento, né? Os meus atendimentos, eles não são sessões. Eu não atendo ninguém por sessão. Eu quero uma sessão. Eu falei, eu não faço sessão. Eu faço acompanhamento. Porque ninguém fica bom com um atendimento. Ninguém. Não vai conseguir melhorar de nada. Pode até ter um alívio. Mas vai voltar, porque você não está cuidando daquilo, né? Precisa de um acompanhamento. Então, no outro dia, tem aquela famosa ligação, né? Eu mando sempre uma mensagem, eu mesma mando o meu telefone, faço questão de falar. E aí, como é que você tá? Você conseguiu dormir? E me diz aí como é que você tá? Tá sentindo alguma coisa? Sentiu algum incômodo? A mudança foi difícil? Eu sempre interajo.
E aí o paciente fala, gente, dormi uma maravilha. Aí do lado daqui sai fogos, né? Puf. Ô, Senhor, não matei ele, né? Deu Falou, tudo tá certo, tudo bem. Senhor, deu tudo certo. Eu mandei um oi, ele respondeu, tá vivo. Deu certo. Mas é assim, eu falo que todo paciente novo é um desafio. Todo paciente novo. E até quando ele já foi meu paciente, ficou longe, ele volta, ele se torna novo, porque é outra demanda. Então, lá eu tenho que estudar tudo de novo. Lá eu tenho que aprender um pouquinho mais sobre ele, tenho que ver por que não deu certo com ele. Algumas vezes é porque algo que eu coloquei ele ainda não estava pronto, não tinha maturidade para aquilo mesmo. Às vezes é porque ele não conseguia fazer e ele fala, eu não consegui fazer, mas vamos tentar, doutora, vamos tentar de novo, vamos fazer de novo. Então, assim, tem que caminhar junto, né? O consultório com práticas integrativas que tem em farmácia clínica, porque eu faço a farmácia clínica com as PICs, tá? Não só as PICs. Que aí, quando você pensa só nas práticas integrativas, você vai ter sessões realmente. Aí eu vim fazer uma sessão de tal coisa, mas com a farmácia clínica, todo o processo de acompanhamento acontece também. Então, a gente ajusta ali o que tem que ser ajustado e as práticas estão lá somando aquele cuidado. E é muito importante isso que você está falando com relação à diferença de sessão e protocolo, porque vamos pensar no teu público, que são as mulheres 40 a mais. Sim. Elas vão procurar inicialmente pela sessão, porque elas não conhecem. Mas aí você vai apresentar o protocolo, até porque aquele momento é longo, né? É uma trajetória. É uma trajetória. Então, acho muito importante a gente falar sobre isso realmente, porque as pessoas não entendem, nem os pacientes, nem outros profissionais. Sim. É bem verdade, né? Os colegas que nos acompanham aqui, muitas vezes têm essa dúvida. Eles mesmos, eu penso no consultório, mas eu vou fazer sessão disso, sessão daquilo. Tem que mudar o pensamento, gente. A gente tem que ter uma cabeça de trazer uma proposta nova. Tu pode citar assim pra desafiador. gente? Tu pode citar pra gente algumas opções de práticas integrativas para de repente esse farmacêutico que só ouve falar ali o PICs e consultório, ele, eu quero sair da comercial. Inicialmente ainda é mais uma estratégia, não sabe como. O que são essas PICs? O que é isso? Práticas integrativas. As práticas integrativas, elas são práticas, né? De que vai e volta a práticas. Mas são muito mais ligadas às terapias. A gente tem a terapia convencional, que é o que a gente está acostumado e que a gente aprende aqui na faculdade, né? Que a gente está aprendendo medicamento, a gente tem uma visão da saúde totalmente diferente. E a gente tem as terapias que elas são milenares, que são tradicionais. Por exemplo, a fitoterapia, não o fitoterápico, mas a fitoterapia. A gente sabe que uma avó da gente já sabe qual é o chazinho para cada dor. Se você for lá perguntar, mas qual é a ação, que age aonde, qual o receptor, qual é o mecanismo, ela não vai saber, mas uma coisa ela sabe, serve. Talvez o que ela não saiba é a forma correta de fazer, porque às vezes a gente tem alguém fazendo errado, não conhece a planta tão bem, mas olha, às vezes a gente conhece melhor que a gente. E o que acontece? Essa medicina mais tradicional, ela tem o seu valor. Ela tem o seu valor. Então, a gente tem a fitoterapia, a gente tem a medicina chinesa, a gente tem a própria ozonioterapia, que não é algo milenar, mas também não é algo novo. A ozonioterapia já existe, já tem um bom tempo, ela já é falada desde ali da Primeira Guerra, a gente já vê falar da ozonioterapia. Então, não é novo também. E a gente tem várias outras práticas, né? As práticas que eu mais atuo é a medicina chinesa, que é o meu amor. É o que eu amo de paixão de todas as práticas integrativas, justamente porque a medicina chinesa ela é totalmente voltada para o estilo de vida, né? Essa visão do chinês, da dietoterapia chinesa, que são alimentos que precisam conversar com o teu corpo no sentido de, se o teu corpo está mais frio, ele precisa de alimentos mais mornos, se ele é mais quente, ele precisa de tais alimentos. E não é a temperatura do alimento, é a natureza do alimento. Então, é totalmente diferente da nutrição. Mas eles têm esse olhar. Então, assim, é bem rico o que a medicina chinesa ela oferece. A acupuntura é uma das técnicas da medicina chinesa. A ventosa terapia é uma das técnicas também. A acupuntura auricular, uma das técnicas também. Mas são os meus xodózinhos. Então, assim, para você começar nesse mundo, se você quer trabalhar com as práticas integrativas, eu sempre falo, ou você faz um curso com quem já faz, para que você tenha um norte, comece, né? Mas não adianta fazer um curso
eu vou fazer um curso aqui no computador, vou sair fazendo. Você vai ficar muito bom na técnica, mas vai faltar habilidade clínica. Sim. Entendeu? E às vezes você nem fica bom na técnica, porque, enfim, se falta habilidade clínica, fica complicado. E essa também é uma realidade para ti, porque tu prepara profissionais, né, Joina? Isso. A gente sabe que tu atua cuidando, né, dos pacientes, mas tu também prepara profissionais. Eu posso dizer isso, né, muito bem, porque eu tô me sentindo aqui, sabe, não sei se vocês já viram a Ana Beatriz Barbosa sendo entrevistada pela Andrea Vermont. Então, quando ela foi entrevistada, ela disse assim, eu estou na frente da minha mentora, é por isso que eu tô nervosa. Mas a Joina, ela também tem, né, essa vertente, eu queria que tu falasse um pouco desse teu curso, porque é interessante para quem está começando, muito interessante. Eu, por exemplo, fiz o de ventosa, que eu achei que foi assim um start para esse mundo, né, da medicina tradicional chinesa. Então, fala um pouquinho pra gente, porque eu gostaria que esse profissional que está vendo agora, ouvindo esse podcast, que ele já possa ter esse parâmetro de como iniciar pelo quê, e se ele pode procurar mesmo a Joina, se não é só porque eu sou tua fã. E aproveitando esse engajo, Aproveitando também esse engajo relacionado a essa pergunta dela, só para juntar ainda mais, tem uma pergunta aqui que a gente separou também relacionada, que é, em setembro do ano passado, você realizou uma viagem à China para um colóquio de medicina chinesa tradicional. Falado em língua portuguesa, qual o tópico abordado nesse colóquio que você achou mais importante a ser disseminado? O mais importante foi a junção da medicina convencional com a tradicional. Porque a gente foi em um hospital lá que eles faziam cirurgia na coluna, né? Pacientes com problemas na coluna. E então, eles faziam a cirurgia convencional, e lá o médico corta, faz o que tem que fazer. E depois eles passavam para o outro lado, da parte da enfermaria, para serem cuidados com a medicina chinesa. Então, toda a parte de cicatrização, cuidado com as ervas, né, da China, cuidado com as ventosas, com as agulhas. Então, diminuição do enjoo com agulhas, pontos para o enjoo, pontos para dores. Então, tem medicamentos, mas a maior parte são estímulos da técnica de acupuntura. Isso, para mim, foi lindo, porque eu vi isso acontecendo, entendeu? Isso aí foi maravilhoso. E lá na China, quem faz a acupuntura, quem pratica a medicina chinesa, medicina chinesa, é o médico. E nós estávamos lá como farmacêuticos acupunturistas, representando o nosso Conselho Federal de Farmácia. Estávamos como membros, né? Eu faço parte, sou um dos membros desse grupo de trabalho do Conselho Federal de Farmácia. Então, eu estava junto com os outros fazendo esse trabalho, né? A gente estava lá aprendendo. E coisas boas virão, vocês saberão. Acho que começa, né, emocional, e de repente coisas boas virão, vocês saberão. Conheçam a verdadeira doutora Joina. Mas foi... Isso pra mim, assim, tanto que você falou, eu fui lá. Sabe o que você tá falando? Minha mente foi lá, assim, dentro do hospital. Eu falei, gente, que coisa linda que eu vi. Aquilo ali, pra mim, foi um dos melhores dias dos 20 que eu fiquei lá. Foi lindo. Aquilo ali foi a prova que... dá para andar muito bem junto e que nós podemos sim fazer aquilo. Agora, é uma desconstrução de um modelo de saúde, né? Sim. É uma desconstrução. Eu já amo a possibilidade de você tratar um enjoo de um pós-operatório, né? Enjoo. Sem um plasio, sem a possibilidade de ter uma catezinha ali. Sim. Então, é maravilhoso, Sim. né? Você sabia que tem dentistas aqui em Belém que para retirada de um dente, usa acupuntura, porque o paciente não pode usar anestesia? Maravilhoso isso, olha. Não sabia. Pontos de analgesia. E arranca o dentinho, tá? Temos pessoas. Então, assim, é uma possibilidade muito grande. É a gente que não tá ligado. E aí eu falo sempre que eu tô com esse povo da medicina chinesa, eu falo pra eles, gente, falem sobre isso, mostrem sobre isso. Porque é uma técnica muito rica, né? Claro que o medicamento, ele tem uma ação muito mais rápida. Às vezes, dependendo do que nós temos, é um medicamento mesmo, tá? Mas, às vezes, a gente não precisa dele. As técnicas, as práticas integrativas conseguem ajudar muito. Às vezes, uma coisa e outra andando juntas também faz um diferencial, como lá. Eles não deixam de fazer o que precisa ser feito, mas eles associam
para que eles tenham um resultado melhor. Equilíbrio, né? É um equilíbrio. Equilíbrio. E a gente pode fazer isso. É. A gente pode fazer isso. Eu vejo que aqui, principalmente no nosso país, né? A nossa realidade, ela é muito acelerada. E por isso vai-se logo pro medicamento. É cultural, né? Automedicação. É aquela coisa rápida. Né? Quantas vezes dentro de casa mesmo, tô com dor de cabeça, eu vou tomar medicamento. Mas você tá com dor de cabeça? Você já comeu? Já dormiu? Tomou um banho? Faz tudo isso. Depois, se for o caso, né? Toma um medicamento, mas não é uma realidade. Não. É muito mais fácil chegar lá no balcão da farmácia e aí o farmacêutico já aproveita e diz paracetamol, vitamina C, promoção, né? É o varejo, gente. É o varejo, é o varejo. A gente precisa mexer nas leis, isso não depende da gente, né? As leis, elas permitem que isso aconteça e que seja feito assim. A gente, que como farmacêutico, tem que ter um posicionamento diferente. Eu ficava muito triste porque eu fui gerente, né? Eu botava as metas, eu botava 80 vitaminas para ser vendida. Meu coração só faltava doer, assim, eu só faltava morrer. Ia contra todos os meus valores, mas eu sabia que eu estava dentro do varejo. Dentro do varejo, o jogo é esse. Aquele era o teu momento, Aquele né? era o momento, então eu tinha que entender aquilo, mas a gente pode se fazer uma pergunta, é o que eu quero viver para sempre? É assim que eu quero tratar a saúde das pessoas? É essa farmacêutica que eu quero ser? E também eu posso otimizar isso, né? Eu conheci pessoas lá, a doutora Úrsula trabalhou comigo nesse tempo, e eu sempre falo para ela, até hoje falo isso para ela, que ela é uma das farmacêuticas da farmácia comunitária que eu mais admiro, porque ela trabalhou comigo. Então, ela conseguia fazer as vendas dela, mas de uma forma muito ética. Fazia sentido, certo? Não era uma empurroterapia, era algo que fazia sentido. Então, ela colocava o que fazia sentido. Realmente, aquilo ia ajudar aquele paciente. Tinha um porquê. O paciente vinha ali com um exame, ela sempre vinha, vamos olhar, vamos ver o que é, vamos discutir. Será que cabe? Será que não cabe? Será que seria bom a gente colocar tal coisa? Então, assim, eram orientações, mas muito técnicas, seguras, não era venda pela venda. E a gente sabe que tem um monte de profissional que faz isso com muita ética. Mas a gente sabe que também existe um medicamento que está ali, né, sendo dispensado, até porque nós mesmos, quando a gente passa por outro lado e se torna o paciente, o cliente, a gente se automedica. Eu bati recorde aí de anos sem caixinha de medicamento dentro da minha casa. Não ter medicamento dentro de casa. E aí, quando alguém tinha uma dor de barriga, e agora eu tô com dor de barriga, não sei o quê. Aí eu caía na risada lá em casa. Calma, gente, vamos expurgar isso aí. Foi alguma coisa que você comeu, não tá tendo nenhum sintoma, né, mais alarmante, mais preocupante. Sim. Porque a gente tem que saber até onde a gente pode ir, gente. Bem, agora, doutora Joana, como a gente está chegando já na reta final de encerrar o nosso podcast, eu gostaria de fazer algumas perguntas selecionadas de pessoas que responderam uma caixinha que divulgamos nas nossas redes sociais. Bem, a primeira é relacionada a empreender dá medo. Dá, todo dia. Todo dia. Dá muito medo. Bem, a segunda pergunta é: como foi que você decidiu começar a atuar em acupuntura? Isso eu já contei pra vocês, né? Quando eu comecei a estudar as resoluções e eu percebi que era uma das áreas de atuação. Agora uma aqui da doutora Kátia Helena. Qual erro mais comum impede a farma de evoluir do balcão para o consultório? O medo. O medo. A gente tem a impressão, e eu escuto muito isso, que nós não somos valorizados. E eu tenho... a minha forma de enxergar, tá? Não estou dizendo que ela tem que ser a de todos. Mas eu acho que a valorização, ela parte muito do posicionamento de cada profissional. Né? Valorização, ela tem a ver com o teu comportamento ético, ela tem a ver com a forma como tu atende teu paciente, a forma que tu tá estudando, o que tu tá buscando, o que tu tá fazendo para te valorizar, para que o mundo te valorize. Porque ninguém vai, de repente, falar, eu vou te valorizar e vai te puxar ali do meio da seara. É você que vai ter que sinalizar para o mundo, né? Você vai ter que sinalizar para o mundo para alguém realmente te ver. Agora a próxima pergunta. Em quais casos a acupuntura se destaca em comparação com tratamentos convencionais? Ela se destaca? Bom, ela não é para ela se destacar. Ela é uma prática integrativa e complementar. Ela é para andar junto.
Então, nunca é a ideia de você retirar, né, diferente de uma prática alternativa, que você deixa de, por exemplo, de fazer o tratamento com um médico ou qualquer outro profissional e vai fazer só acupuntura. Não, você pode muito bem continuar o que você está fazendo, como eu falei lá no iniciozinho, e conforme você vai melhorando, que você vai evoluindo, o teu próprio médico ou o profissional que estiver te acompanhando vai reduzir a dose do teu medicamento, vai mudar alguma coisa ali na conduta, né? Então, não precisa, ela não é superior, ela não é melhor. Ela tem que andar junto. E ela pode andar sozinha também. É uma escolha. Bem, a próxima é: qual sonho dentro da sua área profissional que você já realizou ou pretende realizar? Eu ainda não realizei meu sonho. Ele ainda tá no off. Mas ele não tá longe. Ele tá próximo já. Eu vou deixar ele guardado. Quando ele se realizar, eu vou falar, gente, eu realizei ele. E todo mundo vai saber Aí também. tu marca, Aí tu pode marca ser. lá o Aí eu marco, É. realizando o meu sonho. Pronto. Aí eu coloco. Eu não vou contar, eu não tenho esse negócio de, eu vou contar, e aí as pessoas... Eu sempre penso assim, se eu acho que a tua energia é mais forte que a minha, né, no sentido de quem me protege, Sim. né, pelo amor de Deus, né, olha aí. Então, eu sempre acho que não... Eu não tenho essa coisa de, eu não vou contar porque as pessoas vão jogar energia, eu não tenho essas coisas, não. Mas eu não vou contar porque está em construção. Então, eu acho que ainda precisa de cimento, de areia, sabe? Ainda faltam algumas coisas. Mas quando ele acontecer, como eu falei, né? Vou estar lá no meio. Ninguém vai ter que me tirar de lá, ele vai aparecer. Vai brilhar. Ele vai brilhar, ele vai acontecer. Agora, para finalizar, com a última pergunta: qual conselho você daria para quem quer seguir a mesma carreira? Quer ser igualzinho a mim? Cola em mim. Vem pra Segue. mentoria. Segue Gente, pra eu tenho a mentoria, né? Então, eu tenho alguns alunos que eu mentoro, não só com as práticas integrativas. O que é mentorar? Mentorar, o mentor, ele acompanha os teus passos. Então, eu acompanho toda essa fase de abertura de consultório, de posicionamento digital, das técnicas em si, né? Algumas técnicas eu vou poder ensinar, outras você talvez tenha que pagar um curso, mas isso não quer dizer, ou uma pós, mas isso não quer dizer que eu não vá te acompanhando. Então, assim, você quer ser igual a mim, esteja disposto, muito disposto, a estudar e aprender todo dia. É isso. E conta comigo, que eu tô aqui. O Conta Comigo é grátis, É né? grátis, sempre. Conta Então. comigo, é grátis. Então, Joina, eu quero te agradecer em nome do Podcêutico, em nome, né? Também do... Não, pode agradecer também, vai. Aproveita só, mas... Agradecer em geral, em nome da nossa coordenação, do curso de farmácia pela Amanda Mello, em nome da nossa instituição, Universidade Estácio de Belém, em nome da professora Michele, meu nome também como aluno representando os membros da minha equipe. Eu te gostaria de agradecer, muito obrigada pela sua presença, por aceitar o nosso convite e ceder um pouco do seu tempo também para estar aqui dialogando com a gente, fazendo esse bate-papo. Quer Gente, complementar? É isso. Pra mim foi uma honra, viu? É sempre bom falar do nosso curso. Eu tenho, como eu falei, eu sou uma farmanutri, não uma nutrifarma. Então, para sempre farmacêutica e somando conhecimentos para que a nossa profissão ela seja cada vez mais valorizada, para que a gente possa ser mais valorizado, a gente possa entender o nosso papel, né, nesse sentido da valorização. E o amor que eu tenho por esse curso, que eu digo que ele foi tão sofrido, ele foi cursado a duras penas, então ele tem que ser muito bem vivido. E ele tá sendo. E a gente tem uma lembrancinha pra você Obrigado. também. Adoro no nosso podcast. lembrancinhas. Muito Espero obrigada. que você goste. Obrigada. Obrigada pelo convite mais uma vez. Obrigada por ser a Michele também. A gente tem uma história muito linda juntas e, como ela falou, né? Ela treme na minha frente. Eu tremo, Ai, gente. não acredito nisso. Joina é minha Sabe que eu mentora, te amo, né? ela sabe que eu amo demais ela. E a gente tem uma história muito bonita e ela sabe o quanto a gente tá junto, sempre. Sim, obrigada, amiga. E a todos nossos telespectadores. Tá vendo? A Joina faz... não acredito. Agora vamos culpar um pouco. A Joina é Sou culpa, eu. né, Joina? Vou contar agora pro nosso público. Muito obrigada por nos assistir e acompanhe os nossos próximos podcasts que teremos futuramente. Muito obrigada pela presença de vocês.